Amém? Amém, irmãos? Eu acho lindo a letra a melodia também, né, claro, mas a letra deste cântico é um cântico avulso, mas é muito linda a melodia. Eu ainda já tinha pedido à irmã para poder ficar ali, porque ela vai louvar o Senhor, nos conduzir a um louvor com um outro cântico, mas eu gostaria de ler primeiro no Evangelho de João, no capítulo 15. Vamos, se o Senhor nos permitir, dar continuidade àquele assunto que começamos há 2 quartas-feiras atrás, falando sobre Jesus, sobre o nome de Jesus. E hoje nós vamos ver e falar que Jesus é o melhor amigo. Evangelho de João, capítulo 15, nós vamos ler a partir do versículo 10. É o próprio Jesus falando. Ele diz assim: olha, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu, o que, igreja? Amor. Assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Amém? Só até aqui. Amém, irmãos? Nós vamos louvar a Deus com mais um cântico antes de meditarmos um pouco na palavra do Senhor. Amém. Queridos, quando o pastor pediu para a gente estar cantando esta canção nesta noite, eu estive procurando alguns playbacks, né, para a gente estar acompanhando. Só achei esse que o tom era um pouquinho alto. Então hoje eu vou precisar da ajuda dos homens, tá? Neste cântico, que eu acho que vai ficar bem bonito se os homens soltarem a voz. Para mim está um pouquinho alto, mas vai ficar bonito, eu creio. Amém? Vamos lá. Não, é o outro primeiro. É o outro. Isso. Acho que vai ter que voltar. Chegado que o irmão.
estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Se este mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração. Em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. Amém. Amém? Então, irmãos, na primeira quarta-feira que nós começamos a falar sobre Jesus, ou sobre o nome de Jesus, né, a santidade do nome de Jesus e o poder do nome de Jesus. Nós não podemos usar o nome de Jesus, o nome de Deus, em vão, como tem sido, né? Muitas vezes nós ouvimos isso e vemos isso o tempo todo, as pessoas pronunciando este nome no momento errado, e nós temos que tomar muito cuidado, porque nós estamos falando do nome do Filho de Deus. Quarta-feira passada, nós também vimos a divindade de Jesus. Vimos aquelas 7 vezes no Evangelho de João, que Jesus disse, como Deus também disse lá para Moisés, naquele momento da sarça, eu sou. Amém? Amém, irmãos? E hoje nós lemos esse texto aqui, depois vocês podem ler em casa, o capítulo 15 todo de João, né? São palavras de Jesus, mas eu comecei a ler a partir do versículo 10, nós lemos até o versículo 14, para podermos ver que Jesus, ele disse para os discípulos, olha, eu não chamo vocês de servos, não, vocês são meus amigos, se vocês guardarem e obedecerem aos meus mandamentos. E se nós fizermos assim, irmãos, se nós guardarmos e obedecermos, eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para isso, mas não é só termos conhecimento dos mandamentos, não é só entender os mandamentos, mas obedecer. Nós lembramos aquela passagem, né, daquele jovem rico, daquele homem rico, que chegou para Jesus e perguntou para ele assim, olha, mestre, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Havia um interesse naquele homem da salvação da sua alma, da salvação eterna. E Jesus perguntou para ele, você conhece os mandamentos? Ele, desde criança. E começou, né, a dizer que conhecia os mandamentos. Então Jesus disse para ele, olha, então agora você vai, vende tudo que você tem, dê aos pobres, tenha uma atitude de amor, e aí você vem e me segue. E a Bíblia diz que aquele jovem, aquele homem se entristeceu muito, porque ele era muito rico, e se afastou de Jesus. Então não é só guardar, não é só entender, não é só conhecer, é colocar em prática. E qual é o maior mandamento que existe na Bíblia? Amar a Deus sobre todas as coisas. Amém? E qual é o segundo? Ao próximo como você ama a você mesmo. Irmãos, Jesus ama, ele tem prazer em amar, alegria em amar e deseja que a nossa alegria seja completa. Nós lemos isso aqui. E quando é que a nossa alegria será completa? Quando nós começarmos a obedecer este mandamento, que é o amor. Por que a nossa alegria muitas vezes ela é incompleta? Porque está nos faltando isto.
Domingo, o pastor Laci estava ministrando aqui a escola bíblica, e quando a gente tem a oportunidade de perguntar e falar alguma coisa, e eu disse exatamente isso, porque é uma coisa que me incomoda para mim. Eu conheço um pouco da palavra, eu conheço um pouco do Evangelho, eu conheço e sei que Jesus e Deus quer que eu ame, mas ame de verdade, não só com palavras. Mas será que eu tenho colocado isso em prática na minha vida? Eu estou falando de mim, não estou falando dos irmãos, e você vai meditar aí no seu coração e pensar, será que eu tenho feito isto? Será que eu tenho verdadeiramente não só guardado, não só tomado conhecimento, mas eu tenho colocado isso em prática? Porque Jesus disse aqui no texto que nós lemos que quem ama dá a vida, ou seja, faz tudo pelos amigos. Nós sabemos que quem deu a vida literalmente foi Ele por nós. Você pode dizer amém? Mas quem ama, procura fazer de tudo pelo semelhante, de tudo pelos amigos. E será que nós temos feito isso? Será que eu tenho feito isso? Hoje, numa visita que eu fiz à tarde, nós estávamos conversando sobre isso com essa família que eu fui visitar. É tão bom quando nós lemos na Bíblia que Jesus nos ama. É tão bom quando nós lemos na Bíblia que Jesus, ele não quer nos considerar como servos, mas sim como amigos. E ele disse aqui, olha, vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Jesus, ele é nosso amigo. Ele quer ser nosso amigo, mas nós precisamos obedecer. Nós não temos para onde, vamos dizer assim, para onde correr ou para onde fugir. Um dia, e nós não sabemos quando, pode ser hoje, pode ser daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, eu não sei, mas nós estaremos diante de Jesus. Será que os nossos argumentos vão adiantar alguma coisa? Nós vimos e nós vemos na palavra, lá no Velho Testamento, não precisa colocar, porque os irmãos conhecem a história, quando Deus deu uma ordem para Saul, com relação aos amalequitas, e que não pegasse absolutamente nada. Eu estou fazendo um resumo, mas Saul, por conta própria, ele desobedeceu a ordem do Senhor, e ele separou ali alguns animais, né, dos melhores, e ficou com eles. Quando o profeta veio trazer a palavra de Deus, que melhor é obedecer do que sacrificar, Saul usou daquele argumento, olha, eu fiz isso por causa do Senhor, para poder sacrificar ao Senhor. Às vezes nós queremos fazer muita coisa na igreja, às vezes nós temos uma dedicação enorme com a liturgia, nós temos uma dedicação enorme com os dogmas, mas esquecemos de fazer o principal, que é obedecer. Às vezes, tanto sacrifício, tanto esforço por causa de uma liturgia de culto, uma liturgia, mas esquecemos do principal, que é obedecer. E Deus não quer sacrifício, sabe por quê? Porque Jesus já fez o sacrifício na cruz do Calvário. Ele foi o sacrifício. Mas às vezes nós confundimos e nós queremos nos sacrificar às vezes, ocupamos demais e queremos fazer tudo tão bonitinho. E isto não é a verdadeira adoração. A verdadeira adoração é obediência ao Senhor. Você pode dizer amém? Amém? A verdadeira adoração é obediência ao Senhor.
É por isso que nós adoramos, não é com o cântico somente. Nós não adoramos a Deus somente quando nós estamos cantando. Aliás, teve um momento também, lá no Velho Testamento, que Deus mandou falar para os israelitas para poder parar de cantar e tocar, porque aquilo estava chegando como uma zoeira horrível no ouvido de Deus. Por que Deus fez isso? Porque Ele quer a vida, Ele quer o coração, Ele quer ver a nossa obediência, Ele quer ver se o nosso coração é contrito verdadeiramente. Não adianta eu me apresentar diante do Senhor com cânticos, com salmos, com qualquer outra coisa, se a minha vida não está no altar, se eu não estou em obediência ao Senhor. Isto que a irmã faz aqui, isto que os irmãos, quando os outros estão aqui, é muito bom, é maravilhoso, mas não é só aquilo que sai da boca, não é só a voz. E a irmã sabe muito bem disso, é a vida. Às vezes você pode estar sentado no banco, na hora do louvor, quietinho, porque você não sabe cantar, não conhece a letra, ou tem uma voz desafinada como a minha, você fica caladinho, mas você está adorando ao Senhor com a sua vida, com a sua obediência, porque você ama como Jesus ama. Você pode dizer amém? Então, é como diz o texto, né? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Isso está lá em 1 Samuel, quando Deus manda o profeta falar com Saul. Nós precisamos entender o que Deus quer de nós. Nós precisamos entender o que a palavra de Deus fala para nós. Não é invenção, não é um acrescentar dos homens, não é o que o homem diz ou o que o homem pensa. O que deve importar para nós é o que está escrito nesse livro sagrado. O que deve importar para nós é a palavra de Deus. Jesus é o melhor amigo. Amém? Amém? Mas precisamos obedecer. Aí, às vezes, alguém pode pensar, não estou dizendo que você pensou, mas às vezes alguém pode pensar, e nós mesmos pensamos e refletimos, é tão difícil nós obedecermos, e é mesmo. É muito difícil, né? A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus, não é isso mesmo? E, no entanto, o quanto que esse homem errou, o quanto que esse homem pecou. Mas o que Deus olha é lá no seu coração a sua busca, a sua vontade, o seu desejo, o seu anseio de obedecer, o anseio de abandonar a sua vontade, o desejo enorme de tirar da sua vida a sua vontade, o seu desejo e obedecer a palavra, é a sua busca. Quando o apóstolo Paulo fala que nós devemos buscar a estatura do varão perfeito, que é Jesus, nós sabemos que nós não vamos alcançar essa estatura nunca, mas é a busca, e Deus olha para dentro do nosso coração e Ele vê se nós estamos querendo isto mesmo, se nós estamos querendo a vontade de Deus transformadora, que vai mudar a nossa vida e vai nos fazer, nos tornar verdadeiramente amigos de Jesus. É isso que Deus quer ver. Porque nós somos pecadores, nós vimos no primeiro dia que nós meditamos sobre isso, que por sermos pecadores, por isso que nós encerramos as nossas orações em o nome de Jesus, porque por nós mesmos nós não podemos entrar na presença de Deus, mas por causa de Jesus e por causa do nome de Jesus, nós chegamos até Ele. Amém, irmãos? Mas acontece que Deus, Ele quer ver, e Ele vê no nosso coração se nós realmente estamos querendo isto, desejando isto. Então, irmãos,
não é só conhecer, não é só entender, mas é busca, uma busca intensa à obediência à palavra do Senhor. E aí nós vamos amar, porque quem obedece, ama. Amém? Amém? Quem obedece, ama. Quem obedece, ama. Quem obedece, ama. E aí a nossa alegria é completa. Eu vou ler só um pedacinho aqui que eu escrevi. Como conclusão, que diz assim, olha, então, obedecer é melhor que sacrificar, porque servir ao Senhor de modo aceitável envolve fazer a vontade de Deus da maneira certa, no momento certo e pelos motivos certos. Sem a obediência à palavra de Deus, qualquer forma de adoração não passa de religiosidade hipócrita. Eu cheguei a essa conclusão, depois de meditar nisso, depois de ler, depois de estudar, eu cheguei a essa conclusão que sem obediência à palavra de Deus, qualquer coisa que nós façamos, qualquer forma de adoração, não passa de uma religiosidade e uma religiosidade hipócrita. Me perdoem, porque essa palavra é muito pesada, mas é isto mesmo. Se não houver obediência, se eu não amar, se eu não buscar intensamente obedecer a Deus, tudo que eu fizer não vai passar de uma religiosidade. Amém? Amém, irmãos? Isto não é o pastor usando o cajado, não é o pastor batendo ou chamando atenção, não, é Deus abrindo os nossos olhos para este tempo em que nós estamos vivendo. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Nós precisamos retornar o começo, quando nós nos convertemos, todos vocês e eu e qualquer pessoa, no momento em que se converteu, de fato, é um desejo, né, de obedecer, um desejo de conhecer a palavra. Não é assim que funciona? Aquela vontade mesmo, aquele amor pelas coisas de Deus, pela palavra de Deus. E o tempo vai passando, parece que nós vamos nos distanciando disto. E não podemos, muito pelo contrário, nós temos que nos aproximar disto a cada dia que o Senhor permite que nós vivamos. É nos aproximarmos da palavra, aproximarmos do Senhor, estarmos bem pertinho uns dos outros, porque eu já falei isso aqui algumas vezes, nós estamos vivendo tempos difíceis, isso não vai acabar, isto vai piorar, porque a palavra tem que se cumprir e nós precisamos estar bem agarrados uns nos outros e amando uns aos outros. Não vamos poder viver isolados e para isso nós temos que praticar o amor que Jesus nos amou. Amém? Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Eu vou fazer uma oração e depois eu vou passar a palavra para o pastor Laci, para ele encerrar o culto, impetrando a bênção e orando novamente, se ele quiser. Vamos ficar de pé? Só que assim que eu terminar de orar, a irmã, por favor, pode vir, tá? Mais uma vez, irmã, e já te agradeço por isso, por esse esforço. E tem mais, não acabou não. Se Deus nos permitir. Eu vou orar, a irmã vai cantar mais um cântico e depois o pastor Laci encerra esse culto. Amém? Amém? Senhor, nós louvamos o teu nome. Muito obrigado, Pai, pela tua palavra, que é viva, verdadeira e eficaz. Muito obrigado, Pai, porque nós estamos aqui nesta noite
Mais uma vez eu te peço, Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa os nossos pecados, Senhor. Que esta palavra ela seja confirmada pelo Teu Espírito em nossos corações. E que nós possamos o tempo todo lembrar que Jesus é o melhor amigo e que nós precisamos obedecer, que nós precisamos buscar esta obediência para que o Teu nome seja verdadeiramente exaltado e glorificado. Muito obrigado, Pai, por tudo, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, amém. A irmã vai louvar a Deus.